Olá! Nessa aula eu vou falar para você os 10 erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de fabricar o seu próprio fermento natural. Isso mesmo, se você já tentou fabricar o seu próprio fermento e não conseguiu, ou de repente você quer entrar no mundo da fabricação do fermento dos pães naturais e fabricar seu próprio fermento, assista essa aula, por conta você vai saber aqui dicas para você começar a produzir. Mas fica ligado até o final, porque o último, se você cometer ele, você vai matar literalmente o seu fermento. Então vamos lá? Se você já tentou fazer o seu fermento e muitas das vezes deu erro, você ainda não conseguiu, ou se você já teve sucesso e muitas das vezes no início você passou muito bem, não conseguiu de primeira, é perfeitamente normal. Eu também não consegui. Porque tudo que a gente vai fazer pela primeira vez, o pão não é diferente. Você vai fazer com muita insegurança, você não sabe muito bem o que está fazendo e acaba errando, entendeu? Então, quando a gente já sabe por onde você não deve passar, isso já facilita bastante a nossa vida. Eu lembro quando eu comecei a fazer os pães de fermentação natural, eu achava um bicho de 7 cabeças, né? Esse fermento, ficava com medo de não dar certo. Eu lembro que a primeira vez que eu tentei fazer o fermento, utilizei caldo de cana, eu fiz e mesmo assim não deu certo, deixei lá não sei quantos dias aquilo lá parado e deu um cheiro insuportável e mesmo assim não consegui, tá bom? Aí, quando eu trabalhava no Senai, que eu já trabalhava, fui convidado para fazer uma especialização em fermentação natural. Foi a minha oportunidade de aprender todos os segredos da fermentação natural de forma internacional. Isso mesmo. E eu vi durante esse curso que a fermentação natural é muito simples. Hoje a gente vê diversas receitas na internet de fermento natural. Muitos são feitos com caldo de cana, outros com abacaxi, outros com maçã, outros com iogurte, outros somente com água e farinha. Todos dão certo. Todos chegam a um objetivo de ter o fermento para fazer com que o nosso pão cresça e tenha maior volume nutricional, tenha maior sabor, tenha mais leveza. Essa é a função do fermento. E a fermentação natural traz grandes benefícios para o pão. Entendeu? Então fazer esse fermento aqui no início pode ser muito difícil, pode ser muito desafiador para nós. Então eu estou aqui para isso, exatamente para poder passar essas 10 dicas do que você não deve fazer na hora de produzir o seu fermento, tá bom? Fica ligado aqui nesse vídeo que eu vou passar tudinho para você aqui, tudo que eu aprendi, para que você também não precisa passar tanto aperto igual eu passei, ou alguns alunos passaram. Já tem relatos de alunos e às vezes comenta lá, pô, já tentei fazer o fermento e desisti. Pô, já tentei por várias vezes fazer o fermento, não deu certo, desisti, deixei de lado. Tem pessoas que chegam para mim e falam isso, mas exatamente por isso. Existem certas coisinhas que parecem bestas, mas se você fizer, o seu fermento não vai desenvolver. Você não vai conseguir produzir o seu fermento. Então por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para ajudar você e te dar aí as 10 dicas principais, 10 coisas principais que você não deve fazer na hora de produzir o seu fermento. Quando você inicia o seu fermento, tá? O erro número 1 que as pessoas cometem é o start do fermento. O que é o start do fermento? É o momento em que eu inicio a fabricação do meu fermento. Para eu poder ter uma fermentação de qualidade, para eu poder ter um fermento em poucos dias, eu sempre utilizo uma fruta. Isso mesmo, esqueci de pegar uma fruta aqui. Você pode utilizar uma fruta qualquer, você pode utilizar uva passas, você pode utilizar maçã, você pode utilizar abacaxi, caldo de cana. Existem diversos tipos de receita, tá bom? Mas eu trouxe aqui o abacaxi, que eu tenho em mãos aqui pertinho para você ver, tá bom? Mas você pode estar utilizando uma outra fruta. A partir do momento que você usa o caldo de uma fruta, que você faz uma marinada com ela de pelo menos 24 horas, e você coa aquele caldo, e a primeira mistura que você vai fazer entre farinha e água, o líquido dessa primeira parte desse start de fermento, seja o caldo da marinada de uma fruta, você vai ter um resultado bem melhor para o seu fermento. Tá bom? Então escolha a fruta correta aí para você iniciar o seu fermento. O segundo erro que as pessoas mais cometem na hora de produzir o seu próprio fermento é a temperatura. É a temperatura dessa água, desse líquido que eu utilizo na receita para você estar alimentando. Olha só, como é que funciona? Eu tenho aqui o meu levain, tá? O meu fermento. Isso aqui seria a minha isca, isso aqui é o meu fermento, pronto para uso.
Quando que meu fermento está pronto para uso? Quando eu faço a alimentação dele e ele em 4 horas, ele triplica de volume, esse fermento está pronto para o uso. Isso aqui é o meu fermento. Eu refresquei ele 4 horas atrás e agora ele está assim. Isso aqui é minha isca. Tá? Eu nem alimentei toda ela aqui. Eu alimentei isso ontem. Ontem. Tem 2 dias que eu alimentei isso, ela está paradinha aqui. E aqui ainda por cima ainda coloquei o restante da isca que eu utilizei para alimentar essa daqui. Isso aqui vai funcionar como? Amanhã, quando eu for fazer o meu pão, e para eu manter esse fermento vivo, eu vou pegar uma parte desse fermento, vou misturar com uma parte de farinha e uma parte de água. Isso que é fazer a refrescagem do meu fermento. Isso é fazer a alimentação do meu fermento para que eu sempre tenha fermento. Existem fermentos de 300 anos, existe aqui no Brasil fermento de mais de 100 anos, em São Paulo, as padarias tradicionais que mantêm seu fermento vivo. Você precisa fazer essa alimentação. Quando eu utilizo o líquido da minha receita, no caso, geralmente água, a não ser o start, que eu falei para você, que é com a suco de uma fruta, essa temperatura da água precisa estar em torno de 36 graus, que é o ideal. Ela não pode estar gelada, por quanto vai demorar muito tempo para crescer, mas também não pode estar fervendo, porque vai matar a vida que existe ali presente. Então, precisa estar na temperatura adequada. Para isso, nesse momento, seria bom você utilizar um termômetro. Caso você não tenha termômetro, apenas utilize essa parte aqui, essa dobra do seu dedão. Você encostou na água, está quentinha, está suportável, ela está boa para uso. Encostou na água, queimou, não serve para você hidratar o seu fermento, porque você vai matar os fermentos que existem ali, né? A partir de uma certa temperatura, a partir de 50 graus, você começa a esterilizar, você começa a matar toda forma de vida presente na água ali. E o fermento é vida, são bichinhos que vivem ali dentro, que vão fazer a respiração, vão fazer ali toda a respiração deles, ele vai liberar o CO2 e assim a gente vai ter o nosso fermento e vai fazer o que ele precisa ser feito na massa, tá bom? O terceiro erro que as pessoas cometem é a temperatura ambiente, tá? Eu botei uma colinha ali para mim não esquecer, então vou estar dando uma olhada nessa colinha para mim não pular nenhuma etapa, tá bom? A temperatura ambiente é muito importante. Se vai estar um dia muito frio, se vai estar um dia muito quente. Então eu preciso observar essas temperaturas e aplicar as técnicas corretas para cada tipo de temperatura. De repente está um dia muito gelado, muito frio, eu vou ter que dar uma aquecida na água para eu poder conseguir fazer esse fermento. Do contrário, se tiver um dia muito quente, eu não preciso elevar tanto o grau de sal 36, 37 graus, porque já está um dia muito quente. E eu preciso também tomar conta, porque o dia muito quente, a fermentação vai acelerar. Quanto mais temperaturas, mais proporciona aí o crescimento de microbacteriano. É muito maior durante as temperaturas próximas ao nosso corpo, é o ideal, e um pouquinho mais alta. Mais do que isso, elas começam a morrer, tá bom? Então vamos lá para o quarto erro. O quarto erro, tá? Desculpa. O quinto erro. Pessoal, desculpa interromper essa gravação, mas eu esqueci do quarto erro, tá bom? Na verdade, que era o terceiro. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei seguir roteiro. Essa aula eu fui gravar para vocês tentando fazer um roteiro, tá bom? E são vários erros que a gente comete na hora de fazer o seu fermento natural. Então, eu coloquei os 10 principais erros e quis seguir um roteiro, anotei um por um, mesmo assim me perdi. Não adianta, esqueci de falar o quarto erro e o quinto eu coloquei como 4. Bom, faltou um aí. Então, o quarto erro, gente, é a alimentação do fermento. É você saber alimentar o seu fermento na hora certa, na hora correta, você alimentar os seus fermentos nas proporções certas. Para isso, você utiliza uma balança de mão, que você pode ter em casa uma balancinha de precisão, para você colocar a farinha na quantidade certa, a água na quantidade certa, tá bom? Isso é muito importante na hora de fazer o seu fermento. Não cometa esse erro, não saber alimentar corretamente, tá bom, pessoal? Então, tá aí esse erro que estava faltando, que seria o quarto erro, tá bom? O quinto erro que as pessoas cometem é não utilizar o recipiente limpo. Isso mesmo, eu preciso ter recipientes limpos para poder colocar os meus fermentos ali dentro. Porque senão não funciona.
E o sexto erro, também relacionado a esse, eu esterilizar os meus utensílios, eu esterilizar o meu pote onde eu vou armazenar o meu fermento. Esse é o sexto erro. O que acontece? O excesso de higiene também vai matar a sua colônia de fungos e bactérias que você está cultivando ali. Lembra da época do Covid, que a gente tinha que usar álcool 70 porque mata o Covid, essas coisas todas? Então, aí você chega aqui, toda vez que você for alimentar o seu fermento, eu vou lavar o pote, entendeu? Para colocar o fermento, eu lavo, esterilizo, taco fogo, põe na autoclave e faço todo o processo de higienização. Esse excesso de higiene também vai prejudicar o seu fermento natural. Então, por favor, não precisa de excesso. É aquela higiene básica que não precisa nem falar. Para muitas pessoas são comuns. É tudo que faz limpa. Vou utilizar uma colher para mexer a massa, vou querer uma colher limpa e não uma colher suja. E assim vai. Mas também não é nada excessivamente limpo, excessivamente esterilizado. Isso também vai matar o seu fermento. Então, vamos para o oitavo, o sétimo. Vamos para o sétimo erro, não observar os sinais. Os sétimos erros é você não observar que muitas das vezes você está com o seu fermento lá, a sua isca, tá bom? E sua isca não está desenvolvendo, não está acontecendo nada, já no terceiro dia, e você viu que não está acontecendo nada, ou pelo contrário, de repente no terceiro dia já teve um ótimo resultado, e você não observa o que está acontecendo. E você precisa olhar para o seu fermento e ver se houve alguma mudança. Aí sim, dependendo da mudança, você vai aplicar outros corretivos, se for o caso de corrigir, ou então ver se ele já está bom, pronto para uso, e você já pode começar a utilizar o seu fermento. Tá bom? Então é importante observar. O oitavo erro que as pessoas cometem é usar farinhas diferentes na hora de alimentar o seu fermento. Tá? Se você começou com um tipo de farinha, tá? Eu tenho aqui, eu tenho uma farinha tal, eu estou usando a farinha da marca tal, vamos supor a rosa branca, tá? E vou fazer um pão com a rosa branca. O ideal é que eu alimente todos os dias o fermento com a mesma farinha, porque o fermento é como se fosse um bichinho, tá? Um cachorrinho que você tem em casa, né? Eu tenho um cachorrinho em casa, uma gracinha, muito bonitinho, e quando você dá uma comidinha, uma ração diferente por aí, pode ser que ele goste, mas pode ser também que ele rejeite. Isso não é legal. O ideal é que o seu bichinho, tá bom? De estimação, ele já escolheu um alimento para ele comer, ele já escolheu uma ração ali. Então é ideal que você sempre dê a mesma ração para ele. Né? Já aconteceu de muitas das vezes, você tem um bichinho em casa, já aconteceu de muitas das vezes para ele, você está acostumado a dar uma ração para ele, você dá uma ração diferente porque não encontrou aquela que você está acostumado a alimentar o seu fermento, você não encontrou. Você não notou que o bicho sente diferença? Pode até ser que ele não goste, mas pode ser também que ele não goste. O fermento é a mesma coisa, são bichinhos que estão aqui dentro. Então, se você está acostumado a alimentar o seu fermento com um tipo de farinha, mantenha o mesmo tipo de farinha. Tá? Pelo menos aí durante uns 3 dias você mantém o mesmo tipo de farinha. Tá bom? Pelo menos aí, quando você está iniciando a fabricação do seu fermento, inicia com um tipo, com uma marca de farinha e termine com ela, não mude a farinha. Tá bom? Então isso é um dos principais erros que as pessoas cometem. As farinhas, tem farinhas mais ricas em proteínas, tem farinhas mais pobres em proteínas, tem farinhas mais ricas em nutrientes, tem farinhas mais fracas, então ficar trocando a farinha não é muito interessante para o fermento, tá bom? Então fica ligado aí. O nono erro é não seguir um processo, não seguir um esquema. Eu tenho um esquema para poder fazer. O fermento, ele é alimentado tantas horas ele fica fora da geladeira e depois de algumas horas ele vai para a geladeira. Todos os dias no horário tal eu alimento o meu fermento. Eu preciso seguir essa receitinha, eu preciso seguir esse padrão. Senão, não vai funcionar. Eu vou fazer ele de olho. Deixa para você poder fazer isso depois que você estiver dominando a arte da fermentação natural. Aí você coloca a farinha de olho, aí você coloca a água de olho, você faz no tempo que você achar que é necessário, mas aí você já entendeu, já dominou, já está mais você que está começando agora. Siga o processo, siga a listinha, faça um checklist que você precisa fazer e acompanhe isso, tá legal? E o 10º erro que eu falei para você, que se você cometer, você vai matar o seu fermento. Isso mesmo, é a água. A água é um dos ingredientes mais importantes na hora da fabricação do nosso fermento. Lembra que eu falei no início que para você dar o start, o primeiro momento do
fermento é o líquido que eu agrego à minha farinha, que eu falei para você que tinha que ser o caldo de uma marinada. Então, esse caldo, a base dele é água. E depois dos outros dias, você vai alimentar o seu fermento somente com água e farinha. A água precisa ser de qualidade. Eu não posso, de hipótese alguma, utilizar água clorada, ir lá pegar água da torneira para poder estar fazendo o meu fermento. Na verdade, eu não utilizo ela nem na fabricação dos meus pães rústicos, né? Olha que delícia. Tá crocante, fiz agora há pouco. Ó, como é que tá isso. Nem na fabricação dos meus pãezinhos rústicos eu utilizo água clorada, porque eu venho mantendo uma cultura aqui desse fermento com água mineral, tá? Aí na hora de eu fazer minha massa, eu vou lá, taco água clorada. Por que eu falo isso? Eu vim de padaria, eu trabalhei muitos anos em padaria, e muitas padarias que eu trabalhei, a água na cidade era tratada, então a gente utilizava muitas das vezes água direto da torneira para poder fazer os pães. E não tem problema algum para efeito de saúde do pão, por quê? Tudo que vai ao forno, o forno mata. Se tivesse algum problema microbiano na água, não tem problema algum na hora da alimentação. É o que a maioria dos restaurantes utiliza água diretamente de torneira e outros utilizam, a não ser se a qualidade local da água for muito ruim. Aí precisa fazer um tratamento primeiro, seguir todas as normas das boas práticas de fabricação para você poder fazer. Mas o pão de fermentação natural, os pães artesanais, não utilizem água clorada, porque a água que vem da torneira, ela tem uma alta quantidade de cloro, e isso vai afetar drasticamente a qualidade do seu fermento. Isso pode até matar o seu fermento, tá bom? Então sempre compre para você uma garrafinha de água mineral. Você vai fazer muito, vai dar para você fazer o fermento do início ao fim, uma garrafa de 1,5 litro, tá bom? Ainda vai dar para você poder fazer pão com ela ainda, tá bom? Então sempre tem ali uma garrafinha de água mineral, porque a quantidade de cloro nela é equilibrada, é boa para o consumo humano. As águas que são boas, são águas potáveis para o consumo humano, são boas para poder fazer o seu fermento natural. Se você tem poço artesiano dentro de casa, água natural dentro de casa, não é legal você usar também, porque a gente não sabe a quantidade de minerais que tem ali. Então, pode ser que essa água seja pobre em sais minerais. Isso vai prejudicar a sua massa, isso vai prejudicar o seu pão. Isso também vale para a fabricação do nosso pão, tá bom? Utilize água mineral na fabricação dele. Utilizem água boa, água potável, boa para o consumo humano, para poder estar fazendo os seus pães. Assim não vai haver erros na hora de fabricar o seu pão, não vai haver erro na hora de você fabricar o seu fermento. Então espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou e se você comente aqui se você já tentou alguma vez fazer pão de fermentação natural. E se você não tentou, comenta aqui para mim que você vai fazer e vai seguir essas dicas, tá bom? Um grande abraço, espero ter te ajudado e até a próxima aula.